estar aqui participando dessa aula. Obrigado, meu amigo Rômulo, por esse convite. E eu estou muito feliz aqui de estar participando junto com vocês. Meu nome é Hamilton, sou professor aí da Escola Bittencourt, em João Câmara, com muita satisfação, com muito orgulho. E eu separei hoje para a gente conversar um assunto que é muito cobrado no Enem. Esse tema, ele gira em torno de 25% da prova, então, 1/4 da prova é sobre proporcionalidade. Pode passar o slide, por gentileza. Proporcionalidade no Enem. A gente vai começar de maneira bem simples. Vamos falar sobre razão. Razão nada mais é, pessoal, do que uma divisão. Uma divisão é uma razão. Onde a gente está aí com dois números, como vocês podem ver, eu chamei de número A e chamei de número B. Esses dois números, eu digo que eles pertencem ao conjunto dos números reais, só que o B, ele tem que ser diferente de zero. Então, a razão é uma divisão entre dois números. Nós podemos chamar esse número A aí de antecedente e o B de consequente. Tudo bem? Então, aí está alguns exemplos de divisão. 1/4, a gente pode ler 1 está para 4. Também seria representado, para vocês não estranharem, também por essa segunda representação aí, ó. 1, 2,4, que é o mesmo símbolo de divisão, todos vocês conhecem. Então, 1/4 é a mesma coisa que 1/4 aqui na divisão, nesse símbolo, como também 0,25, transformando em número decimais. Eu acredito que vocês saibam transformar uma fração em número decimal. Basta simplesmente dividi-lo, né? Normal, você divide e você encontra o decimal relacionado àquele número. Aí também eu coloquei que 1/4 também é igual a 25%. Coloquei em amarelo porque mais na frente nós iríamos falar dessa razão especial. Então, são pequenos exemplos aí, onde a gente está apresentando para vocês aí. Aí eu coloquei bem tranquilo aí, ó, calcule as razões abaixo. Né? A letra A, 2/5, eu coloquei de propósito esses denominadores aí, pessoal, onde a gente observa aqui que esses 5 aí, denominador 3, denominador 100, muito usado na prova, muito usado na prova. E temos aqui outra razão, 25/50. Alguém sabe quanto é que seria em decimal isso aqui? 2/5 em decimal. É bastante usada essa fração, essa razão na prova. Então, a letra A aí seria igual a 0,2. Quem responde aí a letra B? 9/3. Essa razão dá quanto? 9/3, todo mundo conhece, dá o próprio 3, né? 3 vezes 3, 9. 12/100, se eu quiser transformar isso aqui em decimal, essa razão, ela vai ficar simplesmente assim, pessoal. Denominador 100, muito usado na prova, como eu já disse. Então, simples, né? E aqui, se vocês perceberem, essa última razão aí, 25/50, a gente está diante da fração 1/2, ou 0,5, ou 50%, né? Essa aqui, 25/50. Né? Simplificando aqui, dá 1/2. Então, são alguns exemplos de razão.
Então, entendido? Vamos passar para o próximo slide aí, por gentileza. Agora nós vamos falar de proporção. Vimos que razão é a divisão entre dois números. E o que seria uma proporção? Uma igualdade entre razões. Igualdade entre razões. Então, nós temos aqui frações aqui. A está para B, assim como C está para D. Igualdade entre frações ou entre razões. Isso significa que a gente pode multiplicar, pessoal. Você já deve ter ouvido falar o meio pelos extremos. Todo mundo já ouviu, com certeza, né? Então, eu posso multiplicar meio pelos extremos, seria A que multiplica D. Isso é igual ao B que multiplica C. Perceba que na razão e proporção nós estamos diante de duas operações fundamentais, que é a divisão e a multiplicação. Então, vamos dar bem atenção a essas duas operações básicas que estão dentro da razão e da proporção. É a divisão e a multiplicação. Aqui está um pequeno exemplo, né? Um exemplo aí de duas frações, aí, duas razões igualadas. Aí. 15 está para 5, assim como 12 está para 4. Então, realmente, essas duas razões são iguais, elas guardam uma proporção, e a gente percebe que, multiplicando o meio pelos extremos, nós chegamos aí, ó, 15 vezes 4 é a mesma coisa que 5 vezes 12, 60 igual a 60. Tudo bem? Então, proporção nada mais é do que igualdade entre razões. Esse é o segredo, um dos grandes segredos da matemática está aí, pessoal. Vocês estão diante de um grande segredo da matemática, né? As fórmulas químicas, as fórmulas físicas, em físicas, estão todas aí dentro de razão e proporção, pessoal. É impressionante. Então, podemos passar para o próximo slide, por gentileza. Como a gente pode calcular o termo desconhecido de uma proporção? Pessoal, lembra que eu falei para vocês que a gente pode fazer meio pelos extremos? Eu quero encontrar o valor desse xzinho azul aí. Isso é muito comum em regra de 3 simples. Isso é muito comum na prova. Tá certo, ok. É 0,4. Tá certo. Desculpa aí. É porque eu olhei só para o denominador, já fui logo dizendo 0,2. Tá certo. Obrigado aí pela... Quem foi que corrigiu? Leidiane Araújo. Obrigado, viu? Tá bom. Muito... Pessoal, quando vocês virem qualquer coisa aí, vocês vão comentando, assim como ela fez. Isso é muito importante, né? O denominador 5, 0,2, né? Dividido em 5 pedaços, vai dar justamente 1 inteiro, né? 0,2, 5 vezes 1 inteiro. Como é 2 quintos, né? 2 pedaços de 0,2, 0,4. Parabéns, obrigado aí pela correção. Então, os denominadores bastante usados, só aproveitando, é o 5, denominador 5, denominador 4 já seria 0,25, denominador 3 já seria 0,3333, é uma dízima periódica, denominador 5, 0,2. Então, esses são os... E o denominador 2, 0,5. A metade, 50%. Muito bem. Muito obrigado. Então, como é que a gente pode encontrar esse valor de x aí? Basta fazer a multiplicação de meio pelos extremos, como eu estou orientando aí. Tá bom? Pessoal, como o x já está no primeiro membro aí, a gente só precisa passar para o segundo membro 8. Ele está dividindo, então vai passar para lá multiplicando, ok? Só lembre dessas duas operações. Razão e proporção está ligada basicamente a duas operações matemáticas, divisão e multiplicação, ok? Então, fazendo isso aí,
o 8 está dividindo, passa para lá, 8 vezes 5, 40. 40 dividido por 2, 20. Tudo bem? Então, encontramos o valor desconhecido. Basta simplesmente aplicar a propriedade das proporções, das razões e proporções, que é multiplicar o meio pelos extremos. Muito bem, aí eu coloquei essa questão aí, onde a gente tem outro exemplo aí, aproveitando uma razão e proporção, envolvendo aí equação do primeiro grau, né? Uma simples equação do primeiro grau. Então, como é que a gente pode? Pode passar o slide, por gentileza? Então, a gente está vendo aí, pessoal, multiplicando, aplicando o meio pelos extremos, o x vai multiplicar o 20, e o 2x mais 1, entre parênteses, é muito importante vocês darem essa atenção, entre parênteses, vai multiplicar o 8. Então, vai ficar 20x, ok? Igual a 8 que multiplica essa equação do primeiro grau. Onde a gente aplica a propriedade distributiva. 8 vezes 2x, 16x. 8 vezes 1, 8. Então, ficamos com 20x igual a 16x mais 8. E aí nós queremos encontrar o valor de x. Para isso, a gente vai ter que isolar ele. Eu coloquei essas operações matemáticas que vocês estão vendo aí, coloquei o 16 em azul, só para chamar a atenção para você, né? Para que a gente possa se certificar e para não ser uma lei, entendeu, pessoal? Para a gente interpretar como se a gente só faz passar por multiplicando com a operação inversa e essa maneira de falar está errada. Então, eu tomei esse cuidado de explicar para vocês aqui. Vocês precisam ter o cuidado com isso. Se um número eu preciso isolar, ele está multiplicando, a gente passa para o outro lado dividindo. Mas, na verdade, a gente aplica as operações inversas para eliminar. Então, aplicando tudo direitinho aí, 20x menos 16, a gente vai ficar com 4x, igual a 8. Para eliminar o 4 ali que está multiplicando o x, a gente divide por 4, e aí ficamos com x igual a 2. Isso aí é só para vocês dar uma relembrada, como a aula está gravada, vai ser gravada, então vocês fiquem à vontade para voltar aí, tá bom? Então, isso aí é só para a gente relembrar como encontra um valor desconhecido. Então, eu aconselho sempre a você colocar a incógnita no primeiro membro, e aí você aplica as propriedades de razão e proporção, que é o meio pelos extremos. Continuando. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta aqui no chat, tá bom? Aí a gente... Opa, vamos lá? Pode passar, pronto. Nós estamos diante aí, pessoal, de uma questão do Enem, onde a gente vai lidar justamente, pessoal, com o que a gente acabou de ver. Você não vai fazer nada demais a não ser aplicar a razão e proporção nessa questão que nós iremos estudar aqui agora, analisar agora. Nos últimos 5 anos, 32 mil mulheres de 20 a 24 anos foram internadas nos hospitais do SUS por causa de AVC. 32 mil mulheres. Entre os homens da mesma faixa etária, houve 28 mil internações pelo mesmo motivo. Suponha que nos próximos 5 anos haja um acréscimo de 8 mil internações de mulheres e que o acréscimo de internações de homens por AVC ocorra na mesma proporção. Pessoal, nós estamos diante aí de razão e proporção. Você está ouvindo o que está falando no texto. De acordo com as informações dadas, o número de homens que seriam internados por AVC nos próximos 5 anos corresponderia a... Pessoal, vamos analisar. A primeira fração que nós podemos destacar aí seria a razão entre o número de homens e o número de mulheres, ou vice-versa, você que escolhe. Pode passar o próximo slide, vamos ver como é que a gente poderia resolver isso aqui, de maneira simples, na humildade. Perceba que eu coloquei 28 mil homens, está para 32 mil mulheres, tudo bem? Se ele falou que é uma proporção, então eu vou igualar a outra fração ou a outra razão, tudo bem? Então, o homem está no antecedente,
Então, do outro lado também vai ficar no antecedente. Por isso que eu coloquei o X do outro lado do antecedente. Então, fica 28 está para 32, assim como o número de homens, que eu não sei quanto será daqui a 5 anos, está para 40. Alguém sabe por que apareceu esse 40? Por gentileza, alguém sabe dizer? Por que aconteceu que apareceu esse 40? Esse 40, alguém poderia responder no chat aí? Esse 40 seria o quê, pessoal? De onde foi que surgiu ele? Ele está no consequente, mesmo do lado da mulher, né? Então, significa relacionado à mulher. Mas como foi que apareceu esse 40? Perceba que 32 é o que a gente tinha, depois de 5 anos passou para 40. Claro, né, pessoal? Porque aumentou 8 mil mulheres, internações de 8 mil mulheres, logo 32 mais 8, 40. Continua, Rômulo. Então, aí, como eu tinha explicado para vocês, sempre é bom deixar a incógnita no primeiro membro, foi o que eu fiz. Professor, como é que ela estava do outro lado e eu puxei para cá? Você pode girar. Humildemente, você pode girar, não vai acontecer nada, né, pessoal? Se eu tenho A igual a B, e você gira, B ficou igual a A, não mudou nada, só mudou de membro, fica melhor. Os alunos têm preferência melhor para trabalhar com o X aqui do lado esquerdo, né, da equação. Então, 40 está dividindo, passa para lá o quê, pessoal? Multiplicando. 40 vezes 28 dividido por 32. Como? E aí chegamos que x é igual a 35. Resposta da letra D. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Isso são questões do Enem. Então, de maneira humilde, eu procurei trabalhar o conteúdo com as questões, para vocês entenderem e ficarem já acostumados com as questões, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar aí no chat alguma coisa para a gente passar para o próximo slide. Ninguém? Então, a resposta, a letra D, 35 mil. Simples, né, pessoal? Beleza? A gente está diante aí de uma fração, 40 vezes 28 dividido por 32, mas eu sempre incentivo os alunos a simplificarem, né? Lembrando que simplificarem uma fração é transformá-la na forma irredutível. Aí fica fácil, né? Os números pequenos. Perceba que os números que o Enem trabalha são números pequenos, que dá para você trabalhar sem problema, tá bom? Tudo bem? Se alguém tiver alguma pergunta, estarei aqui, viu? Então, tranquilo. Vamos passar para o próximo slide. Fiquem à vontade, pessoal. A aula é de vocês. Nós estamos diante de um novo tópico chamado unidades de medidas. E eu vou dar uma falada rapidinho aqui, que esse é um assunto de grande importância dentro da proporcionalidade, onde são chamadas medidas de grandeza. As unidades de medidas de grandeza, a gente está aí falando sobre o comprimento, sobre a área, volume, a massa, capacidade, beleza? Então, vamos lá. Vocês estão percebendo que em amarelo aí, a gente está com as grandezas básicas. As grandezas básicas. Metro, metro quadrado, metro cúbico, grama e litro. Muito bem. Próximo slide. Continuando. Nós estamos vendo aí, pessoal, perceba que nós temos aí, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Perceba que o metro separa 3 unidades do lado esquerdo e 3 unidades do lado direito. Onde nós observamos aqui que o expoente de cada unidade dessa é 1. Quilômetro está elevado ao expoente 1. Professor, por que não aparece? Porque 1 é o elemento neutro, tanto da multiplicação como da divisão, né? Quilômetro vezes 1. Quilômetro. Então, não tem necessidade de aparecer ele, tá certo?
Então, nós estamos aí com todas essas unidades com expoente 1. Isso é muito importante. Por quê? Porque já que o nosso sistema de numeração é o decimal, cada vez que nós precisarmos deslocar a nossa vírgula, para a direita ou para a esquerda, nós iremos multiplicar ou dividir por potências de 10. 10, 100, 1000. Tudo bem? Então, lembre-se, essa é a famosa unidade de comprimento. O expoente é quanto, pessoal? O expoente é 1. Certo? Muito bem. Então, se eu quiser passar de metro para decímetro, eu irei multiplicar por 10. Mas se eu quiser passar de metro para centímetro, aí eu já vou ter que multiplicar por 100. 10 vezes 10, tá certo, pessoal? Muito bem. Próximo expoente, por gentileza. O próximo expoente, o próximo slide. Agora nós estamos aí diante de área, pessoal. Agora nós estamos com a multiplicação de duas dimensões. Então, por isso que vai aparecer o expoente 2. Estamos trabalhando com área. Agora, é quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado. Cada vez que nós passarmos de uma unidade dessa para a próxima, nós temos que multiplicar por 100, ou 10 ao quadrado, porque agora nós estamos trabalhando com área. Próximo slide. Nós agora estamos trabalhando agora com volume, pessoal. Volume, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Então, agora nós não estamos mais trabalhando com área, agora é volume, multiplicação de 3 dimensões. Largura vezes altura, vezes o comprimento. Comprimento vezes largura vezes altura. Então, é volume, é o cubo. Só para relembrar vocês. Próximo slide. Então, uma dica bem importante. Você vai se preocupar em trabalhar com a vírgula, pessoal. Você vai se preocupar somente em trabalhar com a vírgula. Deslocamento da vírgula para a direita, você multiplica por 10, 100, 1000, e assim por diante. Deslocamento da vírgula para a esquerda, você divide. Isso é muito importante, pessoal. Aí está um pequeno exemplo. A gente está trabalhando com comprimentos, expoente 1, perceba lá. Então, a gente observe aí na parte verde aí. Exemplo 1. Transforme 5 decâmetros em centímetro. Perceba que, como centímetro está à direita de decâmetro, 3 casas decimais, iremos multiplicar por 10 ao cubo, logo, 5 decâmetros é igual a 5.000 centímetros. Eu não fiz nada demais, só fiz deslocar a vírgula, como vocês estão vendo aí, saiu de decâmetro e foi para centímetro. Isso aí é só para vocês relembrarem, tá certo? Para a gente continuar o trabalho. Próximo slide, gentileza. A mesma coisa, a gente vai trabalhar aqui na área, lembrando que, como é área, agora não é mais 10, agora é 10 vezes 10. É a multiplicação de 2 dimensões. Por isso, 10 ao quadrado. Então, a gente, por exemplo, transforme 3 centímetros quadrados em metro quadrado. Então, pessoal, eu vou ter que voltar a minha vírgula. A minha vírgula vai voltar 2 casas decimais, mas cada casa decimal é 10 ao quadrado. Portanto, 3 centímetros ao quadrado é igual a 0,003 metros quadrados. Perceba que a vírgula deslocou 4 casas decimais para a esquerda. Claro, a gente está dividindo, está voltando. Olha aí que interessante, pessoal. Isso é muito importante. Isso acontece tanto na área como também no volume. Certo? Continuando. Próximo slide. Isso. Outro exemplo aí. Transforme 8,5 metros cúbicos em milímetro cúbico. Perceba que agora a minha vírgula vai andar para a direita. Se ela vai andar para a direita, eu vou multiplicar, né, pessoal? Então não tem problema.
Então, essa vírgulazinha aí entre o 8 e o 5 vai deslocar 3 casas decimais para a direita, mas cada casa dessa aí, já que a gente está em 3 dimensões, agora é multiplicar por 1000, pessoal. Então, por isso que deu esse número aí grande aí embaixo, né? Perceba que a vírgula deslocou decímetro, centímetro e milímetro. Então, aí dá 9 casas decimais. Então, essa vírgula do 5 vai andar para a direita, 9 casas decimais, incluindo o próprio 5. Então, está aí. Então, só para a gente relembrar, unidades de grandeza, de medida, trabalha dessa forma. Eu aconselho quem tiver com dificuldade nisso aí, dê uma analisada, porque é muito importante você saber transformar unidades, tá bom, pessoal? Próximo slide, por gentileza. Essas relações aí, guardem elas com muito carinho. 1 metro cúbico, existe uma relação entre volume e capacidade. A relação que existe é que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Pessoal, isso aí cai na sua prova, pessoal. Essas 3 relações entre volume e capacidade é muito importante. Não confunda volume com capacidade. Volume é tudo, capacidade é o interior, é o que cabe no interior daquele objeto, tá bom? Então, 1 metro cúbico é aproximadamente 1000 litros. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, uma unidade pequenininha, né? ml. Próximo slide. Estamos aí diante de uma questão que caiu esse ano, né, o ano 2019, envolvendo a proporcionalidade e unidades de medidas, né? Então, vamos ver como é que a gente pode trabalhar aqui. Vou ler para vocês, tá bom? A bula de um antibiótico infantil, fabricado na forma de xarope, recomenda que sejam ministrados diariamente, no máximo, 500 miligramas desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Então, 500 miligramas para cada quilograma de um paciente. Tá bom, pessoal? Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 quilogramas pelo período de 5 dias. Então, o tratamento será 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml e 500 ml. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrada no tratamento, evitando a sobra de medicamento. Considere que 1 grama desse medicamento ocupe um volume de 1 centímetro cúbico. A capacidade do frasco em mililitro que esses pais deverão comprar é. Então, está aí as alternativas. Será que é o frasco de 10 ml, 50, 100, 250 ou 500? Então, vamos para o próximo slide e ver como é que a gente pode resolver essa questão. Então, percebemos aqui o seguinte, pessoal. 20 vezes 500 vezes 5. Nós estamos em busca do total de miligramas da dosagem geral nos 5 dias. 20 é o peso da criança, 500 miligramas é a quantidade máxima diária e 5 é a quantidade de dias. Totalizando quanto, pessoal? 50 miligramas. Então, 50 mil miligramas, desculpa, 50 mil miligramas é a dosagem total nos 5 dias. Próximo slide. Perceba que o próprio enunciado diz que 1 grama equivale a 1 centímetro cúbico. Perceba que nós lá estamos em grama e agora já tem grama. Então, precisamos o quê, pessoal? Transformar. Nós temos que transformar essa miligrama em grama. Olha aí. Vamos para a esquerda, né, pessoal? Continua, Romulo, por gentileza. Olha aí. 50 mil miligramas em gramas, a gente já ficou 50 gramas. Por quê? Porque a minha vírgula está lá no último zero. Quando eu volto 3 casas, 50.
Tudo bem? Veja como é simples. O expoente aí é 1, então é fácil, né? Só dividir por 10, no caso a gente dividiu por 1000, né? Como já sabemos, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, então temos que 50 gramas, pessoal, é igual a 50 ml. Então a resposta, letra B, uma questão simples, onde a gente já sabia pela nossa unidade básica que 1 centímetro cúbico era igual a 1 ml. Se cada 1 grama equivale a 1 centímetro cúbico e a gente está com 50 gramas para o tratamento geral de 5 dias, 50 ml. Então, ele vai ter que comprar o frasco que contém 50 ml, que vai dar para o tratamento dos 5 dias, sem desperdiçar nada. Ok? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, joga aí no chat. Muito bem, vimos aí uma questão de unidade de medida, justamente com razão e proporção. Porcentagem. Porcentagem é uma fração ou uma razão especial cujo denominador ou cujo consequente é 100. Esse símbolo, porcentagem, o símbolozinho azul aí, significa dividir por 100. Então, 5%, eu vou dividir 5%. Transformando em decimal, 0,05. E aí tá algumas dicas para você. 100% é o que, pessoal? 100% é o tudo, é o todo que você tem. Fácil, né? 50%, a metade. 25%, a quarta parte. 20%, um quinto. 10%, um décimo. E assim por diante, tudo bem? Só para você relembrar. Então, porcentagem nada mais é do que você dividir por 100. Próximo. Muito bem, nós estamos aí diante de uma questão simples aí. Um funcionário cujo salário mensal é de R$ 1.200 recebe um aumento de 8%. Qual o seu novo salário? Pessoal, qual é o todo que a gente disse? 100%, não é o todo? Mas ele recebeu um aumento de 8%. Logo, o salário dele agora vai ser 108%. Como é que eu calculo 108% de 1.200? Você pode escolher duas maneiras. Você pode colocar em forma de fração e aí sair simplificando, como você está vendo aqui no primeiro caso, 108 sobre 100, que multiplica 1.200. Muito bem, regra de 3. Ok, regra de 3. Né? Que aí é uma regra de 3, não é? Então, 108, 100 está para 1.200, 108 está para quanto? Show de bola. Podemos calcular dessa maneira, como eu estou mostrando aí, e a que eu mais prefiro é a transformação em número. Professor, por que o senhor prefere a transformação em número decimal? Porque quando você transforma em número decimal, você só faz multiplicar, já resolveu o problema. Por exemplo, a gente aí está vendo 108 sobre 100 vezes 1.200. Eu posso cancelar os dois zeros ali, ó. Aí fica só 108 vezes 12, tranquilo. Mas se eu tivesse assim, calcule 25% de 1.237,42 centavos. Aí complica, né, pessoal? Então, eu aconselho você a transformar em decimal. Transformou em decimal, multiplicou, resolveu o problema. Ele serve para todos os casos, qualquer tipo de número, tá bom? Próximo slide. Essa questão aqui é uma questão que caiu também esse ano, na prova de 2019, né? Uma questão de porcentagem. Eu não fiz nem os cálculos, porque é uma questão muito fácil, pessoal. Mas eu trouxe para a gente poder discutir aqui, tá bom? Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até a sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituiu o objeto em pelo menos 5% do valor do objeto. Ela sabe que o custo com transporte será de 1/5 do valor atual. Ó, 1/5, a gente já sabe, 1/5 igual a 20%.
E como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa, desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor atual do objeto. Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto dado como recompensa que ela deverá ofertar é igual a... Pessoal, primeiro passo. Eu não sei nem quanto é que vale o objeto, mas a gente sabe quanto é que vale o objeto em porcentagem. Vale quanto? 100%. Tudo bem? Vale 100%. Ok? Aí, todo mundo entendeu? Claro, o todo vale 100%. Então, ela perdeu o objeto que vale 100%, mas ela sabe que vai ter que pagar 20% do valor do objeto para o correio vir deixar em sua casa. Está na lei. Pessoal, se ela tinha 100% e vai gastar 20% com o transporte, sobra quantos por cento, pessoal? 80%. Tudo bem. Só que ela, por lei, se ela quiser, por lei, ela tem que restituir pelo menos 5% do valor do objeto. Mas o objeto é tão importante para ela que ela está disposta a pagar o máximo possível da porcentagem em forma de recompensa. Pessoal, qual é o máximo que ela pode pagar? Sem que a despesa com o transporte e nem a despesa com a recompensa ultrapasse 100%. Todo mundo conseguiu? Qual é a letra? Quem pode me dizer qual é a letra aí? Nem precisa fazer cálculo, é só no olho. Eu tenho 100%, gastei 20% com o transporte e agora eu quero, com o máximo que eu puder da porcentagem restante, recompensar a pessoa. Qual é? Letra E, 80%. Então, é uma questão que não precisa fazer nem cálculo, né, pessoal? Vamos só entender isso aí, tá bom? Próximo slide. Outro assunto muito importante, muito cobrado, pessoal, muito cobrado na prova. Escala. Escala. O que é escala, pessoal? Uma razão especial. Escala é uma razão especial. Está na sua prova do Enem, onde a gente percebe que nada mais é uma razão entre o tamanho do desenho e o tamanho real. O tamanho do desenho fica no numerador ou antecedente e o tamanho real fica no denominador ou consequente. Lembrando, pessoal, que a escala ela tem que estar em centímetro, tá bom, pessoal? Em centímetro. Se a escala estiver relacionada à área, basta elevar ao quadrado, como a gente já viu, a área, multiplicação de duas dimensões. Se a escala estiver relacionada a volume, basta elevar ao cubo. Somente isso, elevar ao cubo. Cuidado com as unidades, pessoal. Tem que estar em centímetro. Próximo slide. Vamos ver uma questão aqui do Enem sobre escala e vamos ver como é que a gente pode trabalhar ela, tá bom? Olha aí, pessoal. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Perceba que a distância real aí é 2.000 quilômetros, pessoal. Muita atenção aí, a quilômetro. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades A e B era de 8 centímetros. Ou seja, no mapa, 8 centímetros. E a distância real, 2.000 quilômetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala de... Pessoal, ele quer saber a escala que está esse mapa que o estudante observou. Vamos ver, próximo slide, por gentileza. Muito bem, vimos que escala nada mais é que o desenho dividido pelo real. Mas, atenção, tem que ser em quê, pessoal? Em centímetro. Muito bem.
Continua, Rômulo. Então, vamos lá. Em cima, o desenho. Lembra o desenho, quanto era anunciado? 8 centímetros. E a distância entre as cidades, 2.000 quilômetros. Perceba que nós temos que transformar quilômetro, pessoal, em centímetro. Então, quilômetro em centímetro, veja, nós iremos deslocar nossa vírgula, que está aí no último zero, 2.000. Vamos deslocar para a direita. Próximo slide. Olha aí. Agora sim, pessoal, estamos ok, ó, centímetro e centímetro. Show! Agora nós temos que simplificar essa fração, né? Perceba que número é esse? 200 milhões, é isso? 200 milhões de centímetros? Perceba aí, pessoal. Não, 20 milhões. 1, 2, 3 mil, 1, 2, 3, 200 milhões de centímetros. Então, 2.000 quilômetros é igual a 200 milhões de centímetros. Nós podemos dividir tanto o 8 como o número de baixo, 200 milhões, por 8, porque são múltiplos. Próximo slide. Dividindo tudo por 8, ficamos com o próximo. Olha aí. Ficamos com 1 no numerador e embaixo 25 milhões. Agora sim, agora está ok. Tudo bem? Pessoal, perceba que os cálculos do Enem são cálculos o quê, pessoal? Fáceis. Então, dê uma revisada em critérios de divisibilidade, né? Saber dividir por 8, saber dividir por 4, por 2, por 5, os critérios, simplificação de frações, estamos numa fração irredutível aí, ó. Então, essa é a resposta da questão 143, tá bom, pessoal? 1 para 25 milhões. Continuando, alguém tiver alguma pergunta, joga aí rapidinho, tá bom? Outra questão de escala, outro mapa. Então, perceba, pessoal, se ele, numa prova, ele vai pedir, ou ele pede a escala, foi o caso da questão anterior, ou ele pede o tamanho do desenho, ou ele pede o tamanho real. Nesse caso, ele já não quer mais a escala, porque a escala já estou vendo ali. Vamos lá. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção, tá vendo? A razão em proporção, do espaço representado em relação ao espaço real. Certo? O mapa tem escala de 1 para 58 milhões, 1.000 milhões, 58 milhões. Beleza? 1 centímetro do desenho está para 58 milhões de centímetros do real. É isso que ele quer dizer. Lá embaixo, considere que nesse mapa o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetro desse segmento de reta é. Então, ele quer saber a medida real. Ele quer saber a distância real. Próximo slide. Questão simples também, pessoal, de escala. Vimos aí que 1 centímetro do desenho equivale a 58 milhões de centímetros no real. Basta simplesmente multiplicarmos 7,6 vezes 58 milhões de centímetros. Vai dar quanto? Dá esse número aí. 440 milhões e 800 mil centímetros. Transformando em quilômetros, ficamos, ó, de centímetro para quilômetro, eu vou deslocar minha vírgula para a esquerda. Logo, ficamos com 4.408 quilômetros, que é a resposta da letra A. Tá certo, pessoal? Então, escala não tem o que fazer. Desenho e o real. Só que a unidade tem que estar em centímetro, tudo bem? Continuando. Aí nós, agora estamos nos aproximando do final da nossa aula, vamos falar de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver o que nós já vimos aqui, até aqui, revisando. Nós aprendemos o que é razão,
Nós aprendemos o que é proporção, igualdade entre razões. Nós vimos a questão da porcentagem, vimos que porcentagem é dividir por 100, 100% é o todo, 50% a metade e assim por diante. Vimos que a escala nada mais é do que a razão entre o desenho e o real. Só temos que ter cuidado, porque a escala tem que estar em centímetros, então as pessoas... Aí a gente viu a questão das unidades de medida, como a gente já aprendeu, né? Comprimento, área, volume. Então temos que ter muito cuidado com isso aí. Agora nós iremos falar de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcional. Tá bom? Próximo slide. Vamos falar da grandeza, primeiramente, da grandeza diretamente proporcional. Vamos falar aqui de assunto simples, né? A grandeza maçã e real, dinheiro. Então, uma maçã eu pago R$2. Logicamente, 2 maçãs eu vou pagar 4. 3 maçãs eu vou pagar 6. 4 eu vou pagar 8. Então, veja, quanto mais maçãs, mais eu irei pagar em dinheiro. Então, veja como as grandezas diretamente proporcionais estão no nosso dia a dia, né? Uma conta de internet, por exemplo, né? Quanto mais você... uma conta de luz, uma conta de água, né? Uma conta de internet já seria já inversamente proporcional, né? Os dados móveis, inversamente proporcional, né? Você coloca R$10 de crédito e aí você vai usando a parte de quanto mais você usa, mais você vai diminuindo o saldo. Mas aqui é diretamente proporcional, tudo bem? Isso, muito bem, Aline. Se eu aumento o número de maçã, eu aumento a quantidade real. A mesma coisa de um posto de combustível. 1 litro de combustível custa quanto hoje? 4, né? 4,50. Então, 2 litros já dá 9. Isso, minha amiga. Muito bem. Vou falar já já, tá certo no slide? Muito bem. Aumenta juntas e também diminui juntas, ou também diminui juntas, tá certo? Aline Martins, obrigado, viu? Valeu a participação. Então, muito bem. Próximo slide, Romulo, por gentileza. Aí nós iremos aí... Eita, ficou coisa engoliu lá em cima. Mas vamos lá. A gente diz que 2 grandezas são diretamente proporcionais quando a gente tem uma constante K, e essa constante K resulta da divisão dessas 2 grandezas. Rômulo, por gentileza, volta lá no slide anterior, por favor. Por favor. Olha, vamos lá. Perceba, vamos dividir. Dividindo 2 por 1 dá 2. Dividindo 4 por 2 dá 2. Ó, não mudou, não alterou. 6 por 3 dá 2. 8 por 4 dá 2. 10 por 5 dá 2. 2 por 6 dá 2. 4 por 7 dá 2. 14 por 7 dá 2, que diga. Então, perceba que eu estou dividindo 2 grandezas e está me dando um valor que a gente está chamando de K. Pode passar para o slide. Um valor constante, pessoal. Então, é impressionante, né? Então, o segredo de conhecer grandezas diretamente proporcionais, basta você dividir. Se a divisão der uma constante, esses caras são diretamente proporcionais. Então, vamos lá. Olha, Aline, que você estava perguntando, né? Características das grandezas diretamente proporcionais. Quais são? Se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta, proporcionalmente. Se uma grandeza diminui, se ela é diretamente, a outra, consequentemente, também irá diminuir proporcionalmente. Muito bem, show de bola. Então, essas são as características da grandeza diretamente proporcional. Olha o gráfico. O gráfico,
né? Eu já estou também trabalhando gráfico com vocês, porque pode cair uma questão envolvendo gráfico. Você vai conhecer facilmente o gráfico de grandezas diretamente proporcionais se o gráfico for uma reta e ela cortar o eixo no ponto 00. Tá vendo aí? Se ela cortar o eixo no ponto 00, bem no meio aí, ó, são grandezas diretamente proporcional. Tá bom, pessoal? Isso. Tudo bem, rapaz. O meu mouse não vai, né, Romulo? Ninguém tá vendo meu mouse aí, né? Tá certo. Valeu, Romulo. É só o Romulo mesmo. Muito bem. Próximo slide. Valeu, Aline. Valeu. Vamos agora falar de grandezas inversamente proporcional. Inversamente proporcionais. E a gente está vendo aí uma bem conhecida, a velocidade e o tempo, né? Claro, né, pessoal? Velocidade e o tempo. 120 quilômetros, eu gasto 1 hora. 60 quilômetros, aí eu já gasto 2 horas. 30 quilômetros, eu já gasto 4 horas. 20 quilômetros, gasto 6 horas. E assim, sucessivamente. Pessoal, perceba que uma grandeza está diminuindo, que é a velocidade, e a outra, o que é que está acontecendo com o tempo? Aumentando. Pessoal, quando isso acontece, nós estamos diante de grandezas inversamente proporcionais. Observa só que interessante. Lá na grandeza diretamente, a gente dividia as grandezas e estava me dando uma constante. Aqui é diferente. Aqui é o inverso do que acontece lá. Se lá eu estava dividindo, qual é a operação inversa da divisão, pessoal? A operação inversa da divisão é a multiplicação. Por isso que aqui nós estamos multiplicando e está dando uma constante. Ó. 1 vezes 20, 120. 2 vezes 60 em vermelho aí, ó, 120. 4 vezes 30, 120. 6 vezes 20, 120. 12 vezes 10, 120. 24 vezes 5, 120. Então, eu estou multiplicando as grandezas e o valor permanece constante. Quando isso acontece, as grandezas são inversamente proporcionais. Próximo slide. Está aí a explicação. Quando a multiplicação entre grandezas gera uma constante K, dizemos que essas grandezas são inversamente proporcionais. Grandeza 1 multiplicada por grandeza 2 tem que me dar uma constante. Quais são as características? Vamos lá. Isso. Quais são as características? Se uma grandeza aumenta, a outra diminui proporcionalmente. Olha que interessante. Se uma grandeza diminui, a outra aumenta proporcionalmente. O segredo está aí, pessoal. Lá na diretamente, a gente dividia. Olha o gráfico. O gráfico lá na diretamente proporcional era uma reta. Aqui é uma curva que nós chamamos de hipérbole, pessoal. O nome dessa curva é uma curva chamada hipérbole. Tá bom? Continuando, volta lá. Acho que passou aí. Vamos ver agora próximo slide, por favor. Pronto. Aí. Uma questão que caiu na prova. É a prova do Enem. Aí está bem tranquilo, pessoal. Aí fala. Para contratar 3 máquinas que farão reparo de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital, entre outras causas, previa. Cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é de R$ 31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional, olha aí, à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina? É porque cortou aí, mas ele é a máquina mais velha. Ele cortou o slide aí.
Mas tudo bem. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina mais velha? Acho que é isso. Muito bem, pessoal. Vocês estão vendo aí pelo enunciado que a máquina mais velha foi usada há 5 anos. Muito bem. Então, é essa que nós estamos interessados. Pode passar um. Solução da questão. Então, A está para 2 anos de uso, a máquina B está para 3 anos de uso, a máquina C, que é o que a gente está interessado, coloquei de azul, está para 5 anos de uso. C, a máquina mais velha. Vimos que a soma das 3 máquinas tem que dar quanto? R$31.000. Próximo slide. Então, vamos lá. Nós vimos que se as grandezas são inversamente proporcionais, temos que multiplicar essas grandezas, vai me dar uma constante. A gente viu isso. Então, 2 anos vezes a máquina A vai me dar uma constante K, 3 anos vezes a máquina B vai me dar uma constante K, 5 anos vezes a máquina C vai me dar uma constante K. Isolando K, né? Isolando K da máquina A, o 2 está multiplicando, passa para lá o quê, pessoal? Dividindo, já sabemos disso, né? Então, A ficou igual a K, está para 2, B, K está para 3 e C, K está para 5. Veja que A mais B mais C igual a 31.000, eu chamei de equação número 1, tá lá, equação número 1. E a última equação da máquina velha aqui, eu chamei de equação 2. Tudo bem? Equação 1 e equação 2. Vamos lá. Continua. Nós estamos substituindo os valores de K em 1, né? Ficamos com K está para 2, mais K está para 3, mais K está para 5, igual a 31.000. Nós estamos diante de frações, de soma de frações com denominadores diferentes. Todo mundo sabe que a gente tem que tirar o MMC aí, né? De 2, 3 e 5. São números primos, basta a gente multiplicar. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5, 30. Então, tá lá. Isso aqui são operações básicas, né? Que a gente tem que estar revisando. Então, ficamos com frações equivalentes, onde 30 por 2 dá 15, 15 vezes K, 15K. 30 por 3 dá 10, 10K. 30 por 5, mais 6K. O 30 está dividindo, vocês já estão cansados, né, de ouvir isso. Vai passar para lá, multiplicando. Tiramos o 30 do primeiro membro. Ficou 31.000 vezes 30. E lá, no primeiro membro, ficamos com 15K, mais 10K, mais 6K, somando tudo, 31K. Tudo bem até aí? Continuando. Precisamos isolar o valor de K. O 31 está multiplicando K, irá passar para lá, dividindo. Então, ficamos com K igual a 31.000, que multiplica 30, dividido por 31. Pessoal, quanto é 31.000 dividido por 31? Vai dar 1.000, né? Para cada um. Vai dar 1.000. E 1.000 vezes 30, 30.000. Todo mundo entendeu como é que a gente chegou no K? Agora nós iremos passar para o próximo slide e vamos saber quanto em reais a máquina mais antiga o proprietário vai receber. Chamei de equação 2, substituindo K na equação 2, ficamos com KC é igual a K sobre 5. Quem é o K? 30.000. 30.000 dividido por 5, 6.000. Então, o proprietário da máquina C vai receber 6.000. Letra B. Tudo bem? Continuando. Então, pessoal, veja como os cálculos do Enem são cálculos simples, pessoal. Então, você não precisa se preocupar. Apenas aprendam a questão da aritmética básica. A aritmética básica tem que ser aprendida, pessoal. Outra questão do Enem, uma questão que não precisa fazer nem cálculo, porque ela fala também de diretamente e inversamente proporcional. Vamos ler a questão? A resistência das vigas de dado comprimento é diretamente proporcional à largura. Olha aí, pessoal. Diretamente proporcional. Diretamente proporcional à largura, B, e ao quadrado da altura, D, conforme a figura A.
a constante de proporcionalidade K varia de acordo com o material utilizado na sua construção. Nós temos aí um bloco, uma viga, né? Um bloco de largura B e altura D. Considerando-se S como a resistência, a representação algébrica que exprime essa relação é letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Pessoal, próximo slide, diretamente proporcional. A gente já viu que o S tem que estar ligado à constante de proporcionalidade. Então, esse é o primeiro passo. O S tem que ser igual a uma constante que vai multiplicar não sei quem. Vamos ver aí. Próximo slide. Pergunta, por que é que o B está aí multiplicando? Pessoal, se eu pegar esse B e trazer para o primeiro membro, ele vem como? Está multiplicando, vai passar para lá como? Vai passar para lá dividindo. Ora, eu tenho duas grandezas dividindo, me dando uma constante. Grandezas do quê? Diretamente proporcional. É o que a questão vem falando. Próximo slide. Ele diz que a resistência é diretamente proporcional à largura B e ao quadrado da altura. Quem é a altura que ele representou lá pela letra D? Também, esqueça o B. Se eu pegar o D ao quadrado e passar para o primeiro membro, eu vou ficar com S dividindo D ao quadrado, está me dando uma constante. Logo, grandezas diretamente proporcional. Então, essa é a resposta, pessoal. A questão do Enem. Está aí. Teoria pura, somente muitas questões do Enem, você faz apenas no olho, no raciocínio lógico, tá certo, pessoal? Próxima questão. Pessoal, aquela questão lá, passada, a anterior, foi uma questão que aconteceu em um ano do Enem. No outro ano, eles colocaram essa outra questão aqui, parecidíssima com aquela, mesma ideia. A mesma ideia, tá certo, pessoal? Então, muito bem, valeu, vamos descer um pouquinho, show. Então, a resistência mecânica é essa de uma viga, mesma coisa, pessoal, mesma coisa. De uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à sua largura e ao quadrado de sua altura, diretamente proporcional à largura B e ao quadrado da sua altura D, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com seu comprimento x, conforme ilustra a figura. A constante de proporcionalidade K é chamada de resistência da viga. A expressão que traduz a resistência S dessa viga de madeira é... Próximo slide. Vimos que a expressão de resistência S já tem que ser equivalente à sua proporcionalidade. Próximo slide. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Vamos ver se está tudo ok. A resistência é diretamente proporcional à largura B. Está multiplicando? Está. Já está o B. Também é diretamente proporcional ao quadrado de sua altura. Está multiplicando? Se você passar ele para o primeiro membro, vai ficar dividindo? Vai. Então, diretamente. Então, em cima, tudo ok. Vamos ver embaixo. Se eu pegar o x ao quadrado, que é justamente o comprimento, x ao quadrado é o comprimento dessa viga, você está vendo no desenho, ele está dizendo que a resistência e x ao quadrado são inversamente. Pessoal, concordam comigo, inversamente? Claro. Se eu passar para o primeiro membro, vai ficar multiplicando. E grandezas que se multiplicam, a gente chama de grandezas inversamente proporcionais. Então, a resposta é essa. Pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Agradecer a meu amigo Rômulo aí. Passamos aí 6 minutos aí. Começamos de... Beleza, muito obrigado aí. Obrigado a todos. Se alguém tiver alguma pergunta,
a fazer. Depois pode pegar meu contato com o Rômulo aí. Vou deixar aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta, vou botar aqui, tá certo? Meu contato. Pessoal que tiver alguma dúvida aí, é só entrar em contato pelo meu WhatsApp aí, tá certo? Relacionado às questões, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Rômulo. Obrigado, Márcio. Muito obrigado, viu? Hamilton, em nome do Coletivo Ciência Floresta, eu só tenho que lhe agradecer por essa bela aula. E como você Valeu. diz sempre, humildade é a palavra. Humildade é a palavra. Valeu, gente. Obrigado, Valeu, viu? obrigadão, viu, pela